o convite, é um prazer imenso sempre falar para o GEAS, né, e sempre falar sobre um assunto tão interessante que é parasitas de morcegos, né, que é o tema da minha tese de doutorado, e que eu ainda, embora eu tenha defendido o doutorado em 2017, eu ainda venho trabalhando em paralelo com as ações de vigilância da raiva, né, pelo município de Belo Horizonte, eu ainda venho trabalhando também em paralelo com essa linha de parasitas de morcegos. Então, vou dar a introdução aqui à apresentação. Bom, peraí, deixa eu arrumar aqui o vídeo. Bom, gente, então hoje a gente vai falar um pouco sobre infecções parasitárias de morcegos. Vocês vão ver que a gente tem muito o que falar, mas ao mesmo tempo também não tem muita informação sobre essa área. E aí vamos então começar definindo, primeiro, o que é o parasitismo, né? O parasitismo, ele é um termo que tem sido usado aí para definir diversas relações. Por exemplo, do ponto de vista financeiro, uma pessoa de 40 anos que vive às custas dos pais, ou políticos, né, que mamam nas tetas de uma sociedade, perante a sociedade, eles são considerados parasitos, né? Uma planta que tem um crescimento rápido, como, por exemplo, os eucaliptos, né, e que não permitem o crescimento de plantas ao redor ali, né, também pode ser considerado um parasito. Da mesma forma também com a presença de eumintos, né, de vermes, ou de outros micro-organismos. Então, essa definição de parasitismo, dependendo da área do que você quer falar, ela é muito imprecisa, né? E aí, do ponto de vista ecológico, o que é o parasitismo? Então, o parasitismo, ele é uma relação em que o parasito é um organismo que vive em outro organismo, e aí ele que é o hospedeiro, e esse modo de viver pode ser dentro desse organismo, pode ser fora, e esse parasito ele se alimenta desse hospedeiro, apresentando algum grau de adaptação estrutural para isso, e causa no hospedeiro algum dano. E aí eu quero destacar aqui duas palavras. A primeira palavra é a palavra organismo, porque quando a gente pensa em organismo, a gente costuma só pensar em verme. Mas o parasitismo ele pode ser feito por vários organismos. Pode ser micro-organismos, né? E aí, geralmente, os fungos, as bactérias e os vírus ficam a cargo da disciplina de microbiologia. Os micro-organismos de protozoários, eumintos, que são os vermes, né? E os insetos, que seriam os ectoparasitos, ou os vetores também, eles ficam a cargo da parasitologia. E em relação ao dano, porque dano, o parasitismo, ele não necessariamente causa uma doença, né? Quando a ideia é igual a do vírus, tem que ter uma tendência a estar equilibrado, né? Quando há um desequilíbrio, ocorre uma patogenia e é prejudicial ao hospedeiro, consequentemente, pode ser prejudicial para o parasito. E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é para o português, que muita gente faz um erro, né? O parasito, né, ou animal, ou micro-organismo, ele é um substantivo, e ele é um substantivo masculino, então é o parasito, e não o parasita. Em compensação, a gente tem o verbo parasitar, ou a gente pode ter o adjetivo parasita. Então, sempre lembrem dessa estrutura que é o parasito, parasita, tá? Nunca se refiram ao animal como parasita, e sim parasito. Bom, e aí, gente, estudar o parasitismo, ele é um negócio muito importante, muito interessante para você estudar várias coisas. Por exemplo, quando você faz análises de rede, nossa, não sei o que aconteceu aqui, que riscou. Bom, mas quando você faz análise de rede, e para avaliar as interações ecológicas entre os organismos, geralmente as pessoas não fazem a inserção dos parasitos dentro dessas redes ecológicas. E aí aqui à direita, a imagem, as bolinhas pretas representam esses parasitos.
Ou seja, quando a gente inclui eles nos nossos objetos de estudo, essas relações ecológicas elas ficam muito mais complexas. Então, estudar o parasitismo é importante para a gente ver o organismo como um todo. Né? Não adianta a gente só estudar, por exemplo, uma área específica e esquecer de outras, porque está tudo interligado, tudo é um organismo só. E quando a gente pensa nos animais, por exemplo, nos hospedeiros, eles têm a ecologia deles, né, de acordo com o ambiente e tudo mais. Já os parasitas, por exemplo, que vivem dentro do hospedeiro, o hospedeiro é o ambiente dele. Então, tem crescido recentemente a área de ecologia do parasitismo, que é uma área tem uma carência muito grande de estudos, a gente vai discutir um pouco mais para frente sobre isso, e que eu recomendo muito que vocês deem uma procurada e comecem a pensar de inserir em seus trabalhos os parasitos, né, nessa avaliação. E a avaliação do parasitismo, ela é importante, não é só para o próprio animal, mas também para a gente entender relações com os animais, as relações dos animais silvestres com os animais domésticos, da mesma forma dos domésticos com as pessoas e das pessoas com os animais silvestres. Então, está tudo interligado. E aí, com isso, a gente avaliando isso melhor, a gente consegue entender melhor e planejar, né, tomar determinadas ações para uma melhor saúde animal, uma melhor saúde humana, né, um melhor planejamento da saúde pública. Então, é muito importante que a gente não se esqueça dos parasitos. E aí existem vários fatores que influenciam esse parasitismo, como, por exemplo, a idade, o sexo, o estágio reprodutivo, a presença de outros parasitos, a imunidade do hospedeiro, né? Então, tem vários e vários fatores que influenciam esse parasitismo e a gente tem que tentar se atentar ao máximo possível desses fatores quando a gente for estudar esses animais. E aí, pouco se sabe sobre os parasitos e principalmente não. A gente pouco sabe sobre parasitos em mamíferos. E a gente não sabe se causa doença ou o que está associado, se a presença de um determinado parasito pode influenciar a presença, por exemplo, de um vírus. Né? A gente sabe muito pouco. E das poucas coisas que a gente sabe, geralmente a gente sabe porque são parasitos zoonóticos. Então, esse trabalho de Han e colaboradores de 2016 é um trabalho muito interessante que eu recomendo que todos procurem, em que ele fala sobre a presença, ele avalia de uma forma global a presença de eumintos em mamíferos. E ele percebeu que quanto maior é a riqueza de espécies de uma ordem, maior tende a ser o número de parasitos zoonóticos. Então, aqui a gente tem, por exemplo, aqui ó, à esquerda, a gente tem a ordem Rodentia, que é a ordem dos roedores, que em números de espécies é a ordem de mamíferos que mais apresenta espécies. Em segundo lugar, vem a ordem Chiroptera, que depois dos roedores, os morcegos são é a ordem que apresenta o maior número de espécies. Só que a gente, como eu falei, a gente não sabe quase nada, né, sobre o parasitismo como um todo de morcego ou de mamíferos. Então, a gente não sabe muito bem quais são os efeitos desse parasitismo, quais são os ciclos de vida desses parasitos, quais são as relações ecológicas existentes entre os próprios parasitos e entre os parasitos e os próprios hospedeiros. E uma outra coisa também que eu quero destacar, que é muito importante com relação a esse trabalho, é a atenção para a gente usar os equipamentos de proteção individual. Como a gente está vendo aqui nesse slide, tem muito parasito que é zoonótico. E aí a gente acaba ali no dia a dia do laboratório, né? A gente vai meio que relaxando e fala, não vai acontecer nada. E olha, a gente está enfrentando uma pandemia atualmente que
pode sim ter origem animal. A gente ainda não encontrou o hospedeiro responsável, né, o hospedeiro animal responsável pela SARS-CoV-2, mas tudo indica que tem uma origem animal e que essa origem provavelmente tem alguma relação aí com os morcegos. Mas a gente ainda precisa avaliar isso muito bem, né? Os estudos ainda estão em andamento. Então, a gente precisa sempre se atentar muito à questão do uso dos EPIs, tá bom? E aí, gente, essa transmissão dos parasitos entre as espécies, ela é fundamental para estudo de conservação, porque a transmissão de parasitos entre espécies, elas podem ter consequências catastróficas. Um exemplo é os fenômenos de efeito de spillover, em que o transbordamento, né, de parasitos pode levar ao aparecimento de parasitos novos em hospedeiros que não registravam aquele parasito, assim como também pode ocorrer a substituição da fauna parasitária, e aí pode causar um desequilíbrio e causar problemas maiores, né? Além disso também, do fenômeno do spillover, a gente também tem os fenômenos de spillback, que seria o contrário. E por que podem ter consequências catastróficas? Às vezes pode não causar nada, mas às vezes pode reduzir a condição corporal, pode reduzir o fitness reprodutivo do animal, pode reduzir a sobrevivência do hospedeiro. Então, é importante a gente avaliar, estudar o parasitismo dos animais para a própria conservação, né? Para a gente entender, se precaver, até mesmo de cenários como os que a gente está vivendo hoje. E aí, um exemplo que eu trago de um trabalho que eu já publiquei, de efeito de spillover, é a presença de um estágio larval de um parasito, que geralmente é um parasito de rato, de gato, associado com roedores, né? Roedores sinantrópicos mesmo, rato comum, e que eu achei esse parasito encistado no fígado de um esquilo, mostrando aí que está tendo um spillover, né? Um transbordamento para o esquilo. E isso, o que pode causar nesse esquilo, né? Em ratos, a gente sabe que a presença desse parasito causa uma reação inflamatória no fígado e pode desenvolver ali um fibrosarcoma. E o que isso causa no esquilo? Qual que é o impacto disso em um ambiente silvestre, para a saúde desse animal silvestre? E como que vai ocorrer a proliferação desse parasito em um ambiente natural? Bom, e aí, como que é isso para os morcegos? Basicamente, a gente não sabe. Mas isso é uma realidade, na verdade, para a maioria dos mamíferos, né? A gente não sabe, mesmo mamíferos que são tem um foco maior da conservação, tem um apelo maior da população, porque a fofofauna, né? As pessoas gostam. No caso de morcego, as pessoas não gostam, então as pesquisas elas já têm um baixo investimento. Se você fala que ainda vai avaliar a presença de um parasito de morcego para saber se está afetando a saúde do morcego, ninguém quer saber, né? A realidade é essa. Morcego não é um bicho muito querido pelas pessoas. Bom, e aí eu trabalho com morcegos, né? E aí o tema do meu doutorado foi avaliar o parasitismo de morcegos. E aí, como eu sou da área da parasitologia, eu trabalhei com os ectoparasitos, os protozoários e os eumintos. E quando a gente pega na literatura, a gente tem uma diversidade muito grande desses parasitos, né? E isso eu não vou saber falar qual que seria a porcentagem do provável valor real, mas eu te garanto que é muito baixo, porque a gente vai discutir mais para frente. Então, por exemplo, aqui, só de eumintos, na América do Sul, são registrados em morcegos 101 espécies, e aqui no Brasil, há 48 espécies e 27 gêneros registrados aqui no Brasil. Dos ectoparasitos, tem pelo menos 687 ectoparasitos de morcegos no mundo e pelo menos 125 espécies no Brasil.
Já em protozoários, a gente tem uma quantidade muito maior. Só que achar compilados disso é muito difícil. Então, aqui no Brasil, a gente tem pelo menos 15 espécies. Dessas 15 espécies, algumas são zoonóticas e algumas são de importância médica, tanto para a saúde humana quanto para a saúde de animais domésticos. Por exemplo, os morcegos eles têm uma variedade muito grande de tripanosomatídeos. Entre alguns tripanosomatídeos, a gente tem aqui alguns de muita importância médica no Brasil, que é o Trypanosoma cruzi, que causa doença de Chagas, e a leishmania, que causa a leishmaniose visceral e tegumentar. E a gente não sabe qual que é o papel dos morcegos no ciclo dessas doenças, seja em ambiente natural ou em ambiente urbano. A gente não sabe. Provavelmente a participação deles é muito, muito baixa. Mas mesmo assim, como é que esses parasitos foram parar em morcegos, por exemplo, que se alimentam de frutas? Né? Provavelmente são ectoparasitos que estão levando isso. Mas como que se dá esse ciclo desse ectoparasito de morcego, que geralmente é exclusivo de morcego, no ambiente? Isso, gente, eu estou perguntando, a gente está falando aqui de uma diversidade muito grande da área da parasitologia. Quando a gente vai passar para a área da microbiologia, isso é ainda muito maior. Por exemplo, somente de vírus, são pelo menos 200 tipos de vírus catalogados em morcegos no mundo. Bactérias, são dezenas a centenas de bactérias. Que eu sei, tem pelo menos 30 bactérias patogênicas em morcegos no mundo. Da mesma forma que fungo, tem aí dezenas de fungos também associados, não só aos morcegos, mas associados ao guano dos morcegos, né, que é o cocô dos morcegos, principalmente em áreas cavernícolas. Então, a gente ainda tem muito para saber. Bom, o que eu posso falar da literatura é que os trabalhos avaliando o impacto dos parasitos nos morcegos são muito, muito raros. Então, em relação aos eumintos, raríssimos os trabalhos e, geralmente, os trabalhos chegam à conclusão que o impacto é mínimo. Com relação aos hemoparasitos, principalmente aí os protozoários, a gente já tem aí uma sintomatologia maior, mas também os trabalhos são raros. Então, por exemplo, na literatura a gente já sabe que algumas espécies de toxoplasma podem causar sistemas nervosos, dificuldade respiratória. As babésias podem causar esplenomegalia, hemoglobinúria e a incapacidade de voo ou voo incoordenado. E a leishmania pode causar lesões dérmicas. Já com os ectoparasitos, a presença de um maior número de ectoparasitos promove uma maior limpeza, autolimpeza corporal dos morcegos, né? Os morcegos se lambem para poder fazer autolimpeza corporal. E se tem mais parasito, ele vai se lamber mais, então ele vai gastar mais tempo com isso e mais energia com isso, consequentemente o peso dele vai diminuir e a fidelidade dele ao abrigo pode diminuir. E isso, por exemplo, do ponto de vista da saúde pública numa área urbana, isso pode ser complicado, porque às vezes se ele tem um ambiente de um abrigo estável e ele fica transitando com frequência entre vários abrigos, talvez isso possa levar a ele um estresse fisiológico, né, ou a própria mudança comportamental dele, né, vai levar a um estresse que pode favorecer, por exemplo, adoecer com alguns vírus, um deles é a raiva. E também já foi verificado na literatura que existe uma correlação entre quanto mais ectoparasitos existem no morcego, maior é a probabilidade dele de ter vírus e maior é a riqueza desses vírus. E aí, quando eu fui entrar no doutorado, eu já estava trabalhando com os morcegos no CCZ de BH, e eu fiquei me perguntando, o que será
que os parasitos poderiam ter a ver com o comportamento anormal dos morcegos que a gente recebe lá para poder fazer o exame da raiva. No CCZ, a gente recolhe somente morcegos com comportamento atípico, ou seja, são morcegos que estão caídos no chão, vivos ou mortos. Todo morcego caído no chão, ele é suspeito de estar doente com a raiva. Não quer dizer que ele está doente, mas a primeira coisa que a gente deve suspeitar, até que se faça o exame e saia o resultado, é que ele é suspeito de estar doente com a raiva. Porém, aqui em BH, entre 2004 e 2015, de todos os exames realizados em morcegos com comportamento atípico e, portanto, suspeitos de estarem infectados com a raiva, somente 3,5% estava realmente positivo com a raiva. E aí, o que estava levando esse comportamento atípico dos morcegos? E aí eu comecei a me perguntar, será que poderiam ser os parasitos? E aí eu levei essa ideia como proposta de doutorado. E aí no meu doutorado, eu fiz necrópsias de morcegos entre janeiro de 2013 a março de 2016 de 79 municípios do estado de Minas Gerais. Nesse período, a gente recebeu mais de 2.000 morcegos com comportamento atípico, e desses eu avaliei a presença de ectoparasitos nesses 2.093 morcegos, mas para a realização de necrópsia eu realizei em 319 morcegos. E esses aqui são os municípios de origem dos morcegos. Os que estão marcados em azul são municípios em que eu encontrei eumintos em morcegos, que totalizou na minha tese mais ou menos 20% dos morcegos necropsiados. E aí teve uma diversidade grande de parasitos, né? A maioria foram nematódios, que são os vermes cilíndricos. Depois a gente teve uma maior variedade de trematódios, que são vermes achatados, que parecem uma folhinha. E depois a gente teve os cestódios, né, que são as tênias, né, os vermes compridos que têm as proglótides, que soltam as proglótides. Além de espécimes que não foi possível fazer a identificação. O interessante é que todos esses morcegos que estavam parasitados eram insetívoros, com exceção de 3 espécies, que 2 espécies eram morcegos nectarívoros, ou seja, que se alimentam de néctar, e um outro morcego que se alimentava de fruta. Porém, essas 3 espécies faziam a complementação da dieta com insetos. Então, elas não eram consideradas insetívoras, mas faziam a complementação com insetos. Então, isso a gente já vê que, basicamente, os morcegos insetívoros que carregam uma maior carga parasitária. E por quê? Provavelmente porque os insetos agem como hospedeiros intermediários para grande parte desses parasitos, embora a gente ainda não conheça o ciclo de quase nenhum dos parasitos de morcegos. E uma outra coisa também, que também não é avaliada, existem raríssimos trabalhos sobre isso, e é uma das coisas que eu suspeito, que o parasitismo em morcegos frugívoros e nectarívoros seja baixa, é a capacidade antihelmíntica, né, de algumas frutas. Então, por exemplo, tem algumas frutas que elas têm uma propriedade antihelmíntica, né, antiparasitária. Então, talvez, se avaliar a dieta desses morcegos e tentar fazer uma associação também com essa questão da maior presença ou não do parasitismo, a gente possa ter respostas muito interessantes aí também. Mas isso são estudos que a gente também praticamente não tem aqui no Brasil. E aí, dos resultados da minha tese, eu achei algumas relações bem interessantes também. A maior parte do parasitismo era feita por um único tipo de parasito. Então, mais de 67% estavam parasitados com apenas um parasito. A maior parte 50% foi por nematódios. Isso corrobora com a literatura. A maior parte dos morcegos estão infectados somente com um tipo de parasito. Agora, existem outras relações, né? Mais ou menos 32% das relações foram associações entre parasitos diferentes. Fosse nematóide com nematódio, trematóide com trematódio, cestódio com cestódio, ou
associações interespecíficas entre esses tipos de parasito. No caso da minha tese, eu achei as associações de nematódio e trematódio, nematódio e cestódio, cestódio e trematódio, e entre parasitos do mesmo filo. Só que depois do doutorado, depois dessas 319 necrópsias que eu fiz, eu continuei necropsiando bichos. E hoje eu já estou com quase 900 animais necropsiados. E eu já achei todos os tipos de relações que vocês pensarem. E uma outra coisa interessante também que eu consegui, não só com a minha tese, mas com essas outras necrópsias que eu estou fazendo, é ver que existem algumas especificidades dependendo do parasito e dependendo do local de parasitismo. Então, por exemplo, seguindo a maior parte do parasitismo a gente encontra no trato gastrointestinal dos animais. O intestino delgado é disparadamente o lugar mais parasitado. Em segundo lugar, vem o estômago. Em terceiro lugar, o esôfago. E em quarto lugar, a cavidade geral. Na verdade, o esôfago e a cavidade geral, elas andam ali bem juntas, assim, em termos de quantidade. Outra coisa muito interessante também é em relação aos parasitos que ocorrem dentro, em cada região do corpo do morcego. Então, por exemplo, no estômago, a gente vai encontrar basicamente capilarídeos, nematódios capilarídeos. A gente também pode encontrar alguns nematódios anopostrongilíneos. Esses anopostrongilíneos, eles preferem ficar na parte inicial do intestino delgado. Mas quando há a presença de um outro parasito, ele compete pelo espaço, pelo nicho ecológico ali da parte inicial do intestino delgado. Então, geralmente, esses anopostrongilíneos, ou eles podem subir para o estômago, ou eles podem descer um pouco, eles podem migrar de região. E aí, o que será que isso pode causar do ponto de vista de irritação do tecido ou de alguma patogenia, né? Em relação ao esôfago, tem um único gênero que ocorre somente lá, que é o gênero Spirura, eu vou apresentar para vocês mais à frente. E na cavidade geral, a gente tem basicamente o Litomossoides, que é um filarídeo. Filarídeo geralmente fica em cavidade geral mesmo. Mas isso aí é só para vocês verem que como que é essa coisa do nicho dentro do organismo de um hospedeiro, né? Cada parasito tem ali a sua região preferencial. E quando ocorre parasitos concomitantes num mesmo nicho, eles vão competir ali e tendem a migrar para outras áreas, ou não sei, né? Talvez vença o mais forte, quem fica ali, o outro migra. Isso eu ainda não sei responder. Bom, uma outra coisa também interessante é em relação aqui, ó, que está em amarelo, a gente tem parasitos, infecções duplas, né? E mais raramente infecções triplas. Nunca achei nenhuma infecção com 4 tipos de parasitos, mas quem sabe um dia, né? E aí eu trouxe então algumas imagens. Sim. Só antes de você continuar, fizeram uma pergunta aqui no chat. O que faz do intestino delgado um nicho tão propício para esses parasitos? Não sei. Da mesma forma que a maioria dos parasitos, sejam humanos ou de outros animais, preferem o intestino delgado também, eu acredito que seja alguma coisa relacionada ao pH, né, à acidez, mas também a própria questão de digestão ali dos alimentos, né? Que ali eles já estão mais diluídos, vamos colocar assim. Mas provavelmente alguma coisa da fisiologia mesmo do parasito a se adequar em condições. Por exemplo, o estômago é uma área muito ácida, né? Então não é qualquer parasito que vai ocorrer ali no estômago. Se ele tiver uma cutícula muito fininha, provavelmente ele não vai sobreviver muito bem ali no estômago, né? Já com um pH mais básico, né, comparado ao estômago, o intestino delgado geralmente favorece esse parasitismo.
Mas isso a gente ainda também tem que avaliar, né? Mas, em geral, seguindo a mesma lógica de outros mamíferos, até mesmo a nossa lógica de parasitismo, né, dos seres humanos, é mais por essa razão. Bom, então eu trouxe algumas imagens, né, de alguns parasitas que eu encontrei durante o meu doutorado. Então, esse gênero aqui é o gênero Pterigodermatites. Eu trouxe os desenhos porque o parasito ele tem uma série de espinhos, né, ao longo do corpo como um todo. Esses espinhos ajudam na fixação da mucosa ali do parasito. E aqui são algumas imagens reais, né, desses parasitos. E olha só que interessante, a gente não tem estudos sobre o parasitismo, o que esse pterigodermatites causa em morcegos. Mas em primatas, eles podem causar anemia profunda, fraqueza profunda, anemia, hipoproteinemia. São encontradas larvas encapsuladas no mesentério, no intestino. E aí o que isso pode causar, né, para aquele tecido? Ou uma outra espécie também de pterigodermatites é encontrada em roedores e é comprovadamente já visto que pode reduzir a fecundidade desses roedores. E aí o que esses pterigodermatites causam em morcegos? A gente não sabe. E a variedade de espécies de pterigodermatites em morcegos é bem grande. Cada vez que eu abro um morcego, eu acho ali, claro que tem algumas espécies mais comuns do que outras, mas eu sempre estou achando coisas diferentes. Um outro parasito também muito interessante é o gênero Spirura. Esse gênero, ele parasita exclusivamente o esôfago. Você pode até eventualmente encontrar no estômago também, mas ele prefere o esôfago. E observem aqui nessa imagem grande, que eu coloquei uma seta preta aqui, ó, ele tem como se fosse uma corcova, como se fosse uma corcunda. Esse parasito, ele atravessa o tecido do esôfago e ele usa essa corcunda como se fosse um gancho para ele não soltar. Então, ele causa, sim, uma lesão ali na parede do esôfago, causa uma perfuração e ele também obstrui também um pouco a passagem. Porque quando você vê o tamanho desse parasito comparado com o tamanho do esôfago, esse parasito ocupa praticamente o esôfago do morcego inteiro, ou pelo menos mais da metade desse esôfago. E geralmente não é encontrado só um, encontra vários, em várias perfurações. Então, como que deve ser isso na deglutição do morcego? Será que ele consegue ingerir um alimento de forma apropriada? E será que, se está atrapalhando, será que isso pode ter alguma relação com uma fraqueza, por exemplo, desse morcego? Uma outra coisa interessante também, lembra que eu falei que depois do doutorado eu continuei necropsiando? Pois é, as figuras da esquerda, outra coisa que eu vou chamar a atenção aqui também é para os espinhos. Olha só, espinhos aqui na extremidade anterior. Essa espécie da esquerda é uma espécie chamada Spirura aurangabadensis. Essa espécie é uma espécie de morcegos da Austrália. O que esse bicho está fazendo aqui? A gente não sabe. Então, eu estou propondo uma revisão desse gênero. Ele está em análise, né? Ele está submetido, mas em breve vai sair uma revisão desse gênero para as Américas com chave de identificação, né? E o que eu fico me perguntando com certeza esse parasito tem um hospedeiro intermediário, que é um inseto. Os insetos que ocorrem aqui são os mesmos insetos que ocorrem na Austrália? Provavelmente não. Então, como que é o ciclo desse parasito? Será que esse parasito está restrito somente a morcego pelo fato de ter uma gama de hospedeiros intermediários provavelmente muito grande? Não sabemos. E aí, depois que eu terminei o doutorado, né, continuei necropsiando, eu achei uma outra espécie de espirura, que é a Spirura guianensis. E essa espécie está associada a marsupiais e primatas. O que essa espécie está fazendo em morcegos? Será que participa de um ciclo ali relacionado
aos marsupiais e primatas? Não sabemos. Nós tivemos mais duas perguntas aqui no chat. Sim. É possível que os morcegos sejam assintomáticos para certos parasitas? Que eles sejam o quê? Assintomáticos para certos parasitas? Pois é, a gente não sabe. Tudo é equilíbrio, né, gente? Então, assim, da mesma forma que um vírus, por exemplo, ele é bem sucedido se ele não matar o hospedeiro dele, não causar um problema ali maior. A mesma lógica serve para os parasitos também. Então, se ele não está causando ali um desequilíbrio maior, provavelmente o morcego vai ser assintomático. Mas a gente ainda não sabe sobre isso, a gente não tem resposta sobre isso. E aí, isso aqui são... desculpa, são... né? Tem mais perguntas aqui. Os morcegos são capazes de realizar migrações entre países? Sim, não é toda espécie de morcego, mas sim, a gente tem alguns morcegos que são migratórios. Um exemplo é o morcego da espécie Tadarida brasiliensis. Ele tem uma migração muito grande, por exemplo, da América do Norte para o México. Algumas espécies podem chegar até aqui no norte do Brasil. Então, como que pode ocorrer também essa transmissão dos parasitos com essas migrações? Será que leva para uma população de um local e depois é bem assim incerto, a gente não sabe de nada ainda, né? Sim. E esse parasitismo por espirura, em quais marsupiais isso ocorreu? Porque pode ter casos de predação de morcegos por gambás e cuicas. Sim, é em gambá, de Delphis albiventris. Mas aí é uma questão interessante. Realmente, gambá pode ser um predador de morcego. Mas aí o morcego ele teria que estar infectado com a forma intermediária do parasito. E ele apresenta a forma adulta. Então, provavelmente, esse parasitismo não deve ser em decorrência de predação. Provavelmente é algum ciclo do parasito mesmo que está envolvendo insetos, porque os gambás eles também se alimentam de insetos. Ok? Está chegando mais perguntas aqui. Pediram só para você voltar no slide anterior, só para mostrar a foto do pterigodermatitis. Pterigodermatitis. Isso. E perguntaram aqui, seria possível realizar a pesquisa com morcego vivo? Como foi questionado com relação à espirura, de como ficaria a alimentação devido ao fato da deglutição? Olha, com ele vivo para recuperação do parasito, não, porque você tem que fazer a necrópsia, esses parasitos eles estão dentro do trato gastrointestinal, então teria que fazer a eutanásia do morcego para recuperação desses parasitos. No caso deles vivos, poderia fazer uma criação deles em cativeiro, fazer uma inoculação experimental e aí sim avaliar eles ali em cativeiro, comportamento, né? Mas isso é muito difícil fazer. Primeiro porque é difícil você conseguir recuperar esse parasito, né? Ele é bem raro comparado com outros parasitos. A segunda coisa seria manter a viabilidade dele em laboratório, porque uma vez que ele vai necessitar de um hospedeiro intermediário, você teria que, para manter ele em laboratório, você teria que manter todo o ciclo dele ali. Você não precisaria ter só o morcego, você teria que ter o hospedeiro intermediário, a criação do hospedeiro intermediário, saber qual é o hospedeiro intermediário. E a terceira dificuldade seria da própria criação do morcego em si. O morcego precisa de um espaço muito grande para viver, ele precisa de um espaço muito grande para se movimentar diariamente. Então, talvez, se você criar um morcego num ambiente confinado, menor, que não seja o ideal para ele, isso pode gerar um estresse fisiológico nele e atrapalhar suas avaliações do parasitismo, do efeito do parasitismo sobre o próprio morcego. Então, tá vendo? Não é um negócio fácil da gente avaliar, né? A partir de quando eu abro, por exemplo, e não vejo nada, assim, morfologicamente diferente, de alterado, a gente tem que partir para a histologia, mas para a gente partir para a histologia, a gente tem que saber primeiro como que é uma histologia normal para poder fazer uma histologia comparada, e até isso a gente também tem raríssimos trabalhos. Então,
assim, que a minha mensagem final, que eu já vou adiantar, tem tanto campo dentro da área da parasitologia, de história natural dos morcegos, que a gente não sabe ainda. Então, isso todas essas perguntas que vocês estão me fazendo, a gente não sabe. Ok? Acho que é a última aqui agora. Você tem feito alguma análise parasitológica do guano, como, por exemplo, um OPG? Não, então, do guano ainda não. Eu trabalho com animais em áreas urbanas e animais caídos, né? Então, recuperar esse guano é muito difícil. Além disso, também, como eu já faço a necrópsia e eu pego o parasito, né? Fica meio assim, um pouco sem lógica eu fazer a avaliação das fezes, já que eu estou fazendo ali a necrópsia do animal. Agora, é algo muito interessante de se fazer, principalmente em caverna, né? Que você tem um acúmulo de guano muito grande e ali você consegue fazer uma recuperação mais fácil de guano fresco, né? Para poder fazer a avaliação, a dosagem ali desses ovos, a identificação vai ser muito difícil, quase improvável de você conseguir fazer, mas pelo menos a dosagem, né, de frequência, de intensidade de parasitismo provável, isso aí você consegue fazer. Inclusive, tem alguns trabalhos nessa linha, mas eu não trabalho com essa linha, pelo menos não atualmente. Podemos seguir? Podemos. Essa foi a última. Bom, então aqui são outros parasitos que eu encontrei também, e eu quero que vocês prestem atenção, tanto no Pterigo dermatitis quanto no espirura, a gente tinha espinhos. Olha a quantidade de espinhos que esses parasitos têm, seja na extremidade posterior ou na extremidade anterior. E uma das coisas que eu acredito que eles têm, os parasitos dos morcegos têm essa quantidade de espinhos muito grande, é exatamente para poder conseguir se agarrar ali, né, nos tecidos do trato gastrointestinal, porque a motilidade do trato intestinal dos morcegos é muito rápido, né? Os morcegos, eles precisam evacuar, né, defecar com muita rapidez. Então, eles comem aqui, eles já estão defecando. E como essa motilidade ela é muito grande, eu acredito que esses parasitos eles precisam ter alguma forma de se fixar ali nos tecidos e garantir que ele vai conseguir permanecer num trato com uma motilidade muito grande para não ser carreado com facilidade ali pelas fezes. Aqui eu tenho outros parasitos, né? Aqui já são os filarídeos à esquerda. Aqui alguns trematódios. E aqui os cestódios. Bom, então eu avaliei no meu doutorado a questão dos eumintos, dos ectoparasitos e dos hemoparasitos. Então agora a gente vai falar sobre os ectoparasitos. Então, de todos os morcegos que eu recebi naquele período de 2013 a 2016, eu avaliei todos. E 94 estavam parasitados com diversos tipos de parasitos diferentes. Esse parasitismo representou mais ou menos 4,5%, o que é uma porcentagem extremamente baixa para os ectoparasitos de morcegos. Alguns trabalhos avaliam que esse ectoparasitismo ele ocorre entre mais ou menos 18% a 70% e em alguns casos chega até 100% de parasitismo. E o porquê disso? Quando a gente trabalha com morcegos de comportamento anormal, os animais, os ectoparasitos tendem a sair do corpo do hospedeiro. Na verdade, isso ocorre para qualquer hospedeiro, seja ave, réptil, mamífero. Em geral, quando o hospedeiro está com um comportamento anormal, tem alguma coisa errada ali com ele, ocorre duas situações, né, que é a questão do desequilíbrio. Ou ocorre um hiperparasitismo, que o animal ele fica com muito parasito, e aí isso faz uma debilidade maior do hospedeiro, ou os ectoparasitos saem. No caso dos morcegos, os ectoparasitos tendem a sair.
Então, esse ectoparasitismo aqui dos morcegos, que eu encontrei muito baixo, provavelmente está relacionado a isso, né? Pelo fato do animal estar com um comportamento atípico, esses ectoparasitos acabam deixando o corpo ali do hospedeiro. Então, provavelmente, né, pelo fato dos hospedeiros estarem mortos, é o grande estresse e também a questão do tempo de recolhimento, né? Às vezes, a pessoa que encontrou um morcego lá caído, por exemplo, na casa dela, até ela ver, ligar para mim, a gente conseguir ir lá, mesmo que seja no mesmo dia, ainda assim ocorre ali um tempo, né, que permite a saída desses ectoparasitos. E um resultado extremamente interessante que eu encontrei no trabalho é a questão de um possível compartilhamento de abrigos. Alguns ectoparasitos, eles são extremamente específicos de algumas espécies de hospedeiros, ou seja, eles são espécie específicos. Então, por exemplo, esse ectoparasito aqui, que é uma mosca, que chama Tricóbios parasíticos, ela é uma mosca que tem uma altíssima especificidade de parasitar desmodos rotundos, que é um dos morcegos hematófagos. Só que eu encontrei esse ectoparasito em um Phyllostomus discolor, que é um bicho que se alimenta de insetos. Esse Phyllostomus discolor, a origem dele era daqui de Belo Horizonte. E aqui em Belo Horizonte, embora a gente já tenha registrado o morcego hematófago, é extremamente raro. Então, em algum lugar, houve um compartilhamento de abrigos com desmodos rotundos e esse ectoparasito, por algum motivo, foi para esse outro hospedeiro. E aí, na verdade, 3 perguntas. A primeira pergunta é a questão do compartilhamento de abrigo, principalmente numa área urbana. Se você pensar a presença de um morcego hematófago numa área urbana, isso é algo muito preocupante para a saúde pública por conta da possibilidade de transmissão da raiva. A segunda questão é, será que esse parasito é tão específico assim? Porque talvez ele não seja tão específico assim e a gente precisa de outros trabalhos para avaliar. E a terceira questão é, será que isso pode influenciar a transmissão de determinados patógenos de um hospedeiro para um outro hospedeiro? Por exemplo, no caso de desmodos rotundos, todos os mamíferos eles são susceptíveis ao vírus da raiva. Mas os morcegos hematófagos, por causa da questão da hematofagia, eles têm uma maior possibilidade de estar infectado com o vírus. É muito raro também, não é todo morcego que está infectado com o vírus, né? A prevalência é muito baixa comparada com a quantidade de morcegos que a gente tem no ambiente, mas mesmo assim, será que, por exemplo, a ocorrência do vírus da raiva em um morcego insetívoro, ele pode estar correlacionado não só ao contato direto entre espécies diferentes, entre uma espécie contaminada e uma saudável? Será que esse parasitismo ele pode estar, a transmissão desse vírus pode estar ocorrendo através dos ectoparasitos? A gente também não sabe. E aí, só aqui para dar para vocês algumas imagens de como seriam esses ectoparasitos, aqui tem algumas pulgas. As 2 pulgas de cima, a Tunga penetrans, que causa o bicho de pé, e a Pulicidae, né, que a gente vai ter aí a pulga do rato, pulga do cachorro e do gato. Então, eu coloquei essas 2 imagens, elas não ocorrem em morcegos. A que ocorre em morcegos é dessa família aqui embaixo, que é a Schinopilidae. E eu coloquei essas imagens aqui para vocês compararem. Lembra que os eumintos tinham uma quantidade de espinhos maior, provavelmente para conseguir se ater mais dentro do trato gastrointestinal? Já nos ectoparasitos, eles também têm adaptações morfológicas para conseguir ficar ali no pelo, entre os pelos do morcego, de forma que na hora que ele está voando, batendo asa, e a velocidade do vento ali é muito intenso e que poderia arrancar esse parasito fora dali só com a força do vento, né? Ele precisa ter adaptações para ficar ali bem entre os pelos.
E aí essas adaptações nos ectoparasitos, geralmente a gente vê através do achatamento dorso ventral ou lateral. E aí aqui, ó, essa pulga Schinopsilidae é uma pulga específica de morcegos. As espécies que ocorrem dentro dessa família, elas são específicas de morcegos. E aí observem, comparada com as outras pulgas normais que a gente está acostumado a ver, como que ela tem um achatamento do corpo, ela é muito mais fininha, exatamente para conseguir ficar melhor ali entre os pelos. Um outro ectoparasito também, que não é tão comum assim, pulga também não é tão comum não, mas comparado com pulga, esse ectoparasito aqui da direita, que é um hemíptero, é como se fosse um parente do barbeiro, né? Da família Polictenidae. Olha só como que eles são achatados dorso-ventralmente. A gente também tem outros... Sim. Oi, Érica, fizeram mais uma pergunta aqui no chat sobre aquela mosca que você falou no slide anterior, 2 slides atrás, quer dizer, não é possível que tenha sido um achado acidental, que a mosca tenha voado até encontrar outra espécie de morcego? Ou isso quer dizer que o morcego estava parasitado? Sim, pode ser sim um registro acidental, mas a gente precisaria coletar mais para ver a especificidade real daquela mosca. Até onde a gente sabe na literatura, ela tem uma especificidade muito grande por desmodos rotundos. Pode sim ser um parasitismo acidental, mas a gente precisa avaliar melhor isso. Ok? Ok. Bom, então seguindo aqui, gente, já que a gente está falando de moscas, esse slide aqui é mais sobre as moscas. A gente tem 2 famílias específicas de moscas que ocorrem em morcegos, que é a família Nycteribidae, que é uma mosca que parece, ela é uma mosca grande, né, e que parece uma aranha, ela tem um aspecto mais aracnoide. E a gente tem as Streblides, que são as mosquinhas mais comuns da gente encontrar em morcego. Elas são menorzinhas, mas eu quero também que vocês observem aqui nessas fotos do meio a quantidade de pelos e espinhos que essas moscas possuem exatamente para poder conseguir se agarrar melhor ali no morcego. Aqui à direita a gente tem a imagem de um ácaro, de um dos ácaros. Eles têm uma diversidade muito grande de ácaros também. E observem também a quantidade de pelos modificados ali, mais espiniformes, né? Também para fazer essa atração no pelo. Bom, e aí lembra que a gente estava voltando à questão daquele parasitismo acidental? Uma das questões que eu levantei é a possibilidade de transmissão de vírus, né, ou de outros hemoparasitos, né, protozoários, bactérias, através dos ectoparasitos, levando de um morcego para o outro. E olha só que interessante, dos 94 morcegos parasitados com ectoparasitos durante o meu doutorado, 8 estavam positivos para raiva. E desses 8, eles estavam alguns estavam parasitados por moscas da família Streblidae ou por ácaros dessas 2 famílias, Pinturnicida e Macronicida. E todos esses morcegos foram basicamente daqui de Belo Horizonte, com exceção de um que foi de Uberlândia. Então, a gente precisa estudar esse campo aí melhor também, começar a coletar esses ectoparasitos. Existe um grupo de trabalho muito grande em Brasília com o professor Gustavo Gracioli, que eles trabalham basicamente com ectoparasitos de morcego, principalmente essas moscas. Quem tiver interesse, seria interessante, realmente muito interessante, procurar eles lá para tentar fazer uma avaliação da presença de vírus, por exemplo, o próprio lissavírus, que é o que causa a raiva, nesses ectoparasitos, né, para ver se eles poderiam ser pontes aí para a infecção dos morcegos. E aí, a terceira parte do meu doutorado, eu avaliei a presença de alguns hemoparasitos e de uma bactéria. E aí eu não trouxe todos os resultados, até porque esses trabalhos dos protozoários, os hemoparasitos, ele ainda está correndo, a gente não conseguiu finalizar ele a tempo, mas ele deu resultados incríveis. Por exemplo, da família da
Trypanosomatidem, né? Lembra que eu falei que tinha mais de 30 espécies registradas de Trypanosomatidem? Realmente é algo muito frequente. Então, aqui, ó, a gente vê algumas bandas mais fortes, outras mais fracas, mas tem a presença de Trypanosomatidem nos bichos que eu coletei. Só que para os Trypanosomatídeos, infelizmente, a gente não teve como sequenciar ainda. Mas a gente fez isso também para Piroplasmida. E a gente conseguiu sequenciar alguns desses resultados positivos para Piroplasmida. E aí, dos resultados que a gente fez 18 sequenciamentos para a região 18S do RNA ribossômico. Todos os morcegos basicamente eram insetívoros, com exceção de 3 Artíbios lituratus, que é um morcego frugívoro, que é aquele morcego da castanheira, aquele morcego maior que a gente vê dando uns rasantes nas castanheiras, principalmente agora nessa época do ano, que muitas plantas, como por exemplo as castanheiras, estão frutificando. E aí, a partir desse sequenciamento dos piroplasmídeos, a gente encontrou que 3 animais estavam com Babesia bigêmina, com 99% de similaridade com Babesia bigêmina, mas aí a gente acabou denominando ela, não reconhecendo ela como Babesia bigêmina, a gente só colocou como Babesia sp, porque o ciclo, né, desse parasita é totalmente diferente. E também a gente encontrou uma similaridade muito alta por Theileria orientalis e Theileria buffelii, que é um parasito de búfalo, enquanto a Babesia bigêmina é basicamente um parasito de gado, de boi. Então, o que esses parasitos estavam fazendo em animais insetívoros ou frugívoros? A gente não tem ideia como que esses parasitos foram parar lá. E eu não sei se vocês vão lembrar que naquela revisão de literatura que eu apresentei um pouco mais lá no início, falando do que a literatura já traz sobre alguns parasitos, a Babesia causava voo incoordenado e incapacidade de voo nos morcegos. E considerando que a gente teve uma quantidade muito grande de morcegos infectados com piroplasmídeos, né? E que alguns deles deram que Babesia e Theileria, que são gêneros bem relacionados, assim, eles podem causar infecções nos búfalos e nos bois relativamente similares. Será que isso pode estar causando a queda desses morcegos? Será que a presença desses hemoparasitos pode estar relacionado ao comportamento anormal dos morcegos? Bom, isso a gente ainda não sabe, né? Isso a gente ainda está avaliando, mas eu acredito que sim. Eu acho que existe uma forte possibilidade. O que a gente ainda precisa é continuar estudando e precisar de outros esforços aí. Então, Érica, como... Sim. só uma pergunta aqui, voltando no tema dos ectoparasitos. Você sabe se existe algum estudo que tenha tentado detectar o vírus rábico nos ectoparasitos? Eu desconheço, mas assim, pode ser que seja só uma falta de conhecimento meu. Mas eu, assim, até então, desde que eu já procurei, eu não encontrei. Ah, não, ok. Ok? Bom, então, como conclusão do meu doutorado, eu não consegui responder se os parasitos estavam causando o comportamento anormal dos morcegos. Eu acredito que existe uma forte possibilidade, sim, de que alguma porcentagem esteja relacionada aos hemoparasitos, né? Principalmente aí dos piroplasmídeos. Mas uma das coisas que eu não consegui responder essa pergunta é porque eu encontrei uma diversidade tão grande, uma riqueza de espécies desconhecidas tão grande, que olha só, por exemplo, de primeiro registro em morcegos, eu tenho 3 espécies de parasitos diferentes. A primeira relação descrita entre parasito e hospedeiro são 7 novas relações. São 8 novos registros no Brasil, 14 novos registros em Minas Gerais e 2 possíveis espécies novas. E isso, gente, eu trabalhei basicamente só com animais de áreas urbanas, que são animais, são sempre os mesmos, não tem uma diversidade tão grande assim comparado com outras áreas.
Os insetos que podem agir como hospedeiros intermediários em áreas urbanas, também, comparado com áreas naturais, não tem uma diversidade tão grande assim. Então, o meu trabalho, ele tem um leque de riqueza de hospedeiros e possibilidades de ciclos muito limitada. E ainda assim, olha a diversidade, riqueza de espécies que eu encontrei. Eu não consegui fazer alguns trabalhos, por exemplo, de histologia ou fisiologia, alguma coisa assim, mais focada nisso, porque simplesmente os parasitos não são descritos. Meu trabalho praticamente foi um trabalho de taxonomia, de descrição desses parasitos, de história natural desses parasitos. Então, tem informação demais faltando para a gente ainda conseguir chegar numa resposta sobre a questão da questão dos parasitos causar algum comportamento atípico nos morcegos. Então, como mensagem final, eu quero deixar aqui para vocês estudarem os parasitos e estudar as carcaças de animais. Às vezes a gente fica muito preso, só fala assim, eu preciso ir a campo para poder coletar um animal vivo. Não, você não precisa fazer isso. Do ponto de vista parasitário, o ideal é que você pegue bichos vivos, pegue bichos frescos, porque isso vai interferir na qualidade da sua identificação do parasito, né? Mas ainda assim, mesmo com as carcaças, mesmo que os parasitos ainda tenham ali alguma inviabilidade, ainda assim, olha a quantidade de coisas que eu consegui recuperar de informações. Então, estudem as carcaças. Os CETAs estão lotados aí de animais que podem ser usados. As coleções, né, científicas estão lotadas de animais que podem ser necropsiados. Os centros de controle de zoonose, né, que recolhem aí carcaças de animais também para poder fazer o exame da raiva, fazer outros exames, também estão lotados de carcaças que estão aí disponíveis, que são jogadas fora e que é material que a gente pode utilizar para poder fazer algumas descobertas incríveis, né? Sem precisar coletar bichos vivos no ambiente. A outra coisa também que eu quero deixar como mensagem final é para vocês olharem como um todo para as coisas. Tudo está interligado, gente. Então, se você vai fazer um trabalho, por exemplo, avaliando a questão da raiva, por exemplo, nos morcegos, não adianta você só querer olhar os vírus. Você tem que olhar os outros micro-organismos, olhar os ectoparasitos. É claro que nem sempre é possível, né? Todo projeto tem as suas limitações, tem tempo, tem dinheiro envolvido, mas é importante que vocês estejam também atentos a esses fatores que podem influenciar, né, os seus resultados, que geralmente não são observados, né? Os parasitos, em geral, são deixados de lado. Então, eu quero deixar como mensagem final para vocês isso. E outra coisa também é trazer algumas grandes lacunas que a gente tem. Então, se alguém tiver interesse de querer começar a trabalhar com parasitos de morcego ou parasitos de outros mamíferos, de outros animais, basicamente as perguntas são sempre as mesmas que a gente tem, que são as grandes lacunas de informação que a gente não tem. Como, por exemplo, qual que é a diversidade, a riqueza e a distribuição das espécies dos parasitos e dos hospedeiros também. Quais são os ciclos de vida desses parasitos e quais são os hospedeiros intermediários? Qual que é o papel dos ectoparasitos, né? Ou às vezes de outros endoparasitos também podem fazer a transmissão de micro-organismos. Por exemplo, alguns eumintos podem fazer a transmissão de bactérias, podem carrear bactérias, inclusive bactérias patogênicas. E qual que é os impactos do parasitismo na imunidade, na saúde e no comportamento dos hospedeiros. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento. Muito obrigada ao convite, né, do GEAS. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui escutando, que têm interesse sobre esse assunto. E eu quero deixar um convite também para vocês conhecerem o meu podcast, que é o Morcegando. É o Morcegando, um cast para um bate-papo, que ele vai ao ar todo dia 1º e dia 15 de cada mês. Vocês podem procurar ele em qualquer plataforma de podcast. Inclusive, eu estou fazendo o upload dos áudios para o YouTube para aquelas pessoas que têm dificuldade de
né, procurar sobre a questão de podcast, e também o meu e-mail e o meu canal no YouTube. Muito obrigada. Érica, mais uma vez, a gente agradece a sua presença, a sua palestra aqui. Muito obrigado pela disponibilidade. Só informando que a gente vai enviar a lista de presença no chat do Zoom aqui agora. E a gente pede para todo mundo que esteve presente responder para a gente poder enviar o certificado. E a gente vai abrir o chat agora para caso as pessoas tenham mais alguma dúvida, mais alguma coisa queira perguntar para a Érica, a gente vai fazer as perguntas aqui agora. Já veio uma pergunta aqui: existe algum estudo de ectoparasitas como bioindicadores de qualidade ambiental? De morcego, eu desconheço. Mas é o que eu falei também. Pode ser que eu só não esteja o suficiente dentro da literatura. Mas eu desconheço. Porque na mesma pegada dos eumintos, por exemplo, dos protozoários, tem muitas espécies de ectoparasitos também sendo descritas ainda. Então, se você ainda não tem um conhecimento de base muito grande sobre a ocorrência, quais espécies, distribuição, para você fazer essa avaliação, né, sobre qualidade ambiental ou não, fica um pouco complicado. Você precisa conhecer primeiro as espécies. Então, a gente ainda, a princípio, não, se tiver, vão ser raros os trabalhos. Gente, mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Só está agradecendo aqui no chat, dando os parabéns pela palestra. Acho que é isso, então. Mais uma vez, muito obrigado, Érica. Muito obrigado a todo mundo que compareceu. A gente deixa o convite na próxima terça-feira, agora no mesmo horário, às 19 horas, a gente vai tomar a próxima palestra. A gente vai divulgar o tema e quem vai ministrar a palestra pelo nosso Instagram. A emissão do certificado, assim como a gente informou durante a inscrição das palestras, ela pode demorar um pouquinho, porque devido a essa situação do funcionamento remoto da faculdade, eles estão demorando um pouquinho para enviar esses certificados, mas podem ficar tranquilos que vai chegar tanto para você, Érica, palestrante, tanto para todo mundo que assistiu, só não deve chegar de imediato. Estão pedindo para enviar a lista de novo aqui no chat, vou mandar o link mais uma vez. E era isso, gente. Muito obrigado pela presença de todos. Boa noite. Gente, obrigada, um abraço, boa noite. Se cuidem, fiquem em casa. Se puderem, claro.